Hoje trago a devolutiva aos meus alunos do Grupo C, que foi o terceiro seminário do atual semestre, da nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina, do terceiro período do nosso curso de graduação na UFPB. Então, a monografia apresentada pelo grupo, composto por 3 alunos, analisa a relação entre saúde e discriminação enfrentada pelos povos originários no Brasil, destacando os desafios no acesso a serviços de saúde e a importância da formação médica na promoção de um atendimento mais equitativo e intercultural. Então, a pesquisa que eles fizeram expõe como a marginalização histórica iniciada com a colonização resulta em discriminação estrutural que compromete os direitos básicos das populações indígenas e mesmo com avanços legislativos importantes, como a Constituição de 1988 e a criação do subsistema de atenção à saúde indígena, que não foi mencionado, acabou não sendo pautado nem no trabalho escrito, nem na exposição oral. E essa seria uma questão muito importante em relação às políticas públicas que buscam melhorar o acesso e a qualidade de atenção a pessoas que fazem parte, né, das comunidades indígenas no Brasil. Então, apesar da criação do subsistema de atenção à saúde indígena, as desigualdades persistem e são evidenciadas pela falta de reconhecimento das práticas tradicionais de cuidado e pela imposição de um modelo ocidental de saúde que é inadequado para essas comunidades. Então, as barreiras ao acesso à saúde foram abordadas, incluindo a escassez de serviços, a distância geográfica, o preconceito institucional, e fazendo parte, né, do racismo estrutural, a alta rotatividade de profissionais de saúde e a falta de preparo adequado para a atenção a essas populações. Então, é preciso haver uma formação adequada para lidar com as especificidades culturais, sobretudo no contexto da saúde, dos povos originários. Então, nossos alunos do Grupo C ressaltaram a necessidade de uma formação qualificada, que inclua uma abordagem intercultural e antirracista, promovendo o respeito aos saberes ancestrais. Então, foi mencionado o método clínico centrado na pessoa, a valorização da medicina tradicional, que eles sugeriram como estratégias para um cuidado mais humanizado e eficaz. Então, a monografia também discute o papel das universidades na formação de profissionais que possam entender e que possam respeitar as tradições culturais, integrando as práticas biomédicas com os saberes locais. E comentaram também a importância de projetos de extensão universitária que foram apresentados como fundamentais para estreitar a relação entre acadêmicos, entre a academia e a comunidade, as comunidades indígenas, promovendo a saúde de uma forma inclusiva. Então, a pesquisa que foi realizada e que fez parte do conteúdo dessa monografia apresenta a importância da superação da discriminação na saúde dos povos originários e que isso requer um esforço conjunto do governo, da academia, da sociedade civil, aprofundando a discussão sobre a necessidade de um sistema de saúde que respeite e atenda
as particularidades dessas populações. Então, para isso, teria sido importante uma articulação com o subsistema de saúde indígena do SUS. Então, em relação à estrutura da monografia, a introdução foi clara, já começou aqui, como eu mostro aqui na primeira página da introdução, né, com um resgate da história, da colonização, e foi apresentado o problema, os objetivos e a justificativa do estudo. E os estudantes discutiram a relação entre saúde e discriminação dos povos originários do Brasil, aí na introdução, e destacando as barreiras que esses grupos enfrentam no sistema de saúde. No desenvolvimento, eu observei que ficou bem organizado, com subseções que trazem uma lógica clara para a exposição das ideias do grupo, no grupo C, e os argumentos também são apresentados de forma coerente e são sustentados por uma fundamentação teórica apropriada, abordando fatores históricos e atuais que influenciaram e têm influenciado até hoje a saúde dos povos originários. As considerações finais estão bem alinhadas com os objetivos propostos e trouxeram reflexões sobre como a discriminação impacta no acesso à saúde e às necessidades, né, a necessidade, aliás, de uma abordagem intercultural na formação dos nossos profissionais de saúde. A fundamentação teórica tem uma revisão bibliográfica que inclui referências recentes e também relevantes. As fontes bibliográficas utilizadas são confiáveis, incluindo estudos acadêmicos sobre saúde indígena e articulando com a discriminação. E a integração entre os autores citados e a temática também foi coerente e ofereceu um referencial teórico de alguns autores contemporâneos, né, que não são assim icônicos, né, no aporte teórico para a questão da decolonização, como, por exemplo, o sociólogo peruano Aníbal Quijano. Então, que essa questão da colonização, incluindo a questão da saúde, seria importante ter essa lente, né, da decolonização. Mas, nesse sentido, poderia ser enriquecida, né, com uma maior pontuação, né, de perspectivas acadêmicas assim, mais relevantes. E a monografia menciona o aporte teórico sobre racismo estrutural. Isso foi importante, né, e considerando historicamente a opressão decolonial. E o trabalho discute, os nossos alunos discutem como o racismo estrutural está presente nas instituições de saúde e como isso também contribui para a exclusão histórica socialmente construída, para a exclusão dos povos originários. Foram enfocados os indígenas, né, porque a população negra, quilombola, ribeirinhos, né, não foi o escopo desse trabalho, especificamente as populações originárias indígenas. Em um contexto de marginalização que se perpetua desde a colonização. Então, foi analisado o racismo como uma estrutura institucional, no caso da saúde, e que foi enfatizada essa questão extremamente importante como um dos principais fatores que dificultam até hoje o acesso a serviços de saúde dignos e culturalmente competentes para essas populações. Além disso, a monografia ressaltou, os alunos, né, autores da monografia,
ressaltaram a importância da luta dos povos originários como resistência histórica ao longo dos séculos e que propõe uma formação de profissionais como abordagem intercultural e antirracista, como já mencionei, a questão da interculturalidade e da formação profissional, o que é visto como um passo essencial para enfrentar a discriminação e a opressão decolonial vigente também como racismo estrutural no sistema de saúde. E também foi pontuada a necessidade urgente de mudanças na formação e na atuação de profissionais de saúde, proporcionando uma visão ampla das questões levantadas. Então, isso foi a tônica do estudo. Em relação aos aspectos da forma, eu observei que a monografia apresenta uma nessa questão, né, nessa parte da forma, eu observei que essa questão, né, da formatação seguiu, né, o que nós sugerimos em relação à norma da ABNT, mas eu vou deixar a forma para o final, né, porque eu acho que mais importantes aqui mencionar a questão ainda aqui já que falei agora da introdução e da fundamentação. Então, é importante, antes que eu esqueça, que isso é um aspecto bem importante, embora eu já tenha falado, né, do aporte teórico do sociólogo Aníbal Quijano, mas o documento a monografia não menciona, não tem a menção direta a autores específicos sobre a questão étnico-racial indígena. Claro que são discutidas referências teóricas contemporâneas em contextos relacionados ao racismo estrutural e à opressão enfrentada pelos povos originários. Então, foram citados autores como Gonçalves e outros, em relação à medicina tradicional e à crítica ao sistema biomédico ocidental, que marginaliza os saberes ancestrais. Então, fontes que poderiam ser reconhecidas, né, no campo da saúde e na interface com ciências sociais, considerando o racismo estrutural, poderia ser a de Silvia Helena de Lima, que discute os direitos humanos e a saúde das populações indígenas, também Keian Thomas, que aborda a inclusão e a valorização das práticas de saúde indígenas na formação médica, que foi a tônica do trabalho, e a literatura crítica, ou seja, a teoria crítica no sentido da opressão e da desigualdade que sofrem os povos originários. Então, a literatura crítica não foi também abordada, porque poderia incluir obras de autores que discutem racismo estrutural, como eu já mencionei. Não só o Aníbal Quijano, que já foi mencionado 2 vezes anteriormente nos nossos encontros, mas como Frantz Fanon, Achille Mbembe e Walter Mignolo. Porque esses autores refletem e tem todo um arcabouço teórico, não é, construído sobre a colonialidade e as lutas por reconhecimento cultural e político, e isso engloba também a saúde. Então, a literatura médica, ela inclui questões que não... É preciso a gente ver que nossa disciplina é uma disciplina do eixo humanístico. Então, a gente não pode incluir só referências de autores na área da saúde, de saúde coletiva, propriamente dita. Então, é preciso ampliar essa pesquisa em fontes acadêmicas ou literaturas focadas em saúde coletiva, mas também
em estudos decoloniais e de antropologia médica. Em relação à situação problema, essa contemplou os 20 pontos que atribuí. A monografia apresenta um caso clínico, né, fictício, a história de Joana, que é bem realista, é relevante, é pertinente e ilustra a discriminação e suas implicações na prática médica. E esse exemplo destaca a necessidade de reconhecimento das práticas tradicionais de cuidado, ou seja, dos próprios povos originários. Então, a situação problema destaca a necessidade, né, desse reconhecimento. A análise crítica acaba tendo reflexos, né, das lacunas que ficaram no referencial teórico. A gente percebe que a temática foi analisada de forma crítica, considerando a complexidade das relações entre saúde, cultura e discriminação. Claro, é um tema bastante complexo. Como são os nossos temas, né, as nossas temáticas na nossa disciplina, todas elas. E a monografia explora as raízes históricas da marginalização, como eu antecipei, e as implicações no acesso a serviços de saúde. Há profundidade na análise, incluindo a discussão sobre o racismo estrutural e a necessidade urgente de mudanças na formação e na atuação de profissionais de saúde, proporcionando uma visão mais ampla dessas questões. Os aspectos da forma agora, já que eu mencionei o referencial teórico e a análise crítica, para não deixar, né, para não omitir essa análise também, da forma, que é importante. A qualidade da redação é clara, é objetiva na monografia, tem uma estrutura bem definida, o texto segue as normas de formatação que nós solicitamos, mas uma revisão final poderia eliminar pequenos erros gramaticais que podem prejudicar a compreensão. Então, na pontuação final, colocamos a estrutura e organização, colocamos 20 pontos de uma pontuação, né, que valia 20, a estrutura e a organização, a fundamentação teórica. Então, foi 15, né, 15, então 15 de 20, pelas razões, eu ainda vou, até o fim desse vídeo, vou especificar melhor as lacunas da fundamentação teórica. A situação problema, 20 pontos de 20. A análise crítica acabou sendo um pouco prejudicada. Por quê? Embora tenha se falado do racismo estrutural, mas o aporte teórico, o referencial teórico, né, ficou desfalcado, como já mencionei. Então, a análise crítica, não é, também 25 de 30. E, bom, já falei da estrutura, organização, e os aspectos da forma, 10 de 10. Então, nós temos aí 20, 40, 50, 70, 80, 90, né? 90 do trabalho escrito. E então, seguindo aqui, eu gostaria de falar mais alguns aspectos relacionados a esses autores que são extremamente importantes e que eu mencionei e que eles não estão pautados na monografia. Então, vou fazer uma exposição bem sucinta da contribuição desses autores que mencionei antes para a discussão sobre o racismo estrutural no Brasil, especialmente em relação às populações indígenas, que é aqui a temática dessa monografia. Então, como eu falei, a Silvia Helena Lima discute o racismo estrutural a partir da exclusão histórica das populações indígenas
em relação aos direitos fundamentais, como acesso à saúde de qualidade. E a abordagem dessa autora enfoca como a violação sistemática dos direitos humanos desses povos está enraizada em estruturas institucionais que perpetuam desigualdades que são desconsideradas, né, em suas especificidades culturais e territoriais. Keian Thomas contribui também nesse aporte teórico, porque ele evidencia a marginalização das práticas de saúde indígenas nos currículos médicos. E ele propõe uma formação que valorize saberes tradicionais e que promova a interculturalidade. Então, ele faz uma crítica contundente sobre o racismo estrutural e como se manifesta o racismo estrutural na negação da legitimidade das epistemologias indígenas dentro do sistema biomédico dominante. E a literatura crítica decolonial, pelo menos um dos autores poderiam ter sido mencionados, além do Aníbal Quijano, mas que já falei, conversamos sobre esse autor em encontros anteriores. Então, acho que foi o Antônio Neto ou foi o Pedro Anísio que mencionaram, né, o Aníbal Quijano. Então, que também fazem parte da turma 119, Medicina UFPB, da nossa turma. Então, Frantz Fanon, Achille Mbembe e o Walter Mignolo, aliás, eles são dessa literatura crítica decolonial também, decolonial, e essa literatura crítica fornece um arcabouço teórico para compreender o racismo estrutural como um legado da colonialidade, como eu mencionei. O Frantz Fanon denuncia a violência psicológica e social imposta pela colonização. Mbembe analisa as formas de necropolítica, que também foi mencionado, também não me lembro qual dos nossos estudantes da turma 1, da MED 119, também acho que Pedro ou Antônio Neto. E aí, o Mbembe, ele enfoca muito e ele é um dos pioneiros, né, sobre a questão da necropolítica na saúde. E Mignolo, ele destaca a urgência de descolonizar o saber para superar hierarquias epistemológicas, como já também mencionei. Bom, então, esses autores, pelo menos um deles, né, poderia ter sido mencionado. Então, é por isso que agora, no final, eu fiz mais um adendo em relação à fundamentação teórica, ao referencial teórico. É isto. Estou pensando e lembrando mais o que colocar. Acho que eu já fiz toda a análise. Sim, é isso. Então, caros alunos, vou enviar agora a planilha atualizada para vocês por meio do nosso sistema SIGA. Até a próxima, então.